O mundo gira. A China está se afastando de Moscou, os Estados Unidos estão ganhando terreno e Putin está perdendo influência rapidamente. Trump está usando a Ásia Central para tomar o controle da região das mãos do Kremlin, e a China e o Cazaquistão já estão tramando intrigas pelas costas de Moscou. Enquanto a Rússia se afunda na guerra contra a Ucrânia, seus antigos aliados estão reescrevendo as regras do jogo sem a permissão de Putin. Aconteceu. O ditador entre ruínas políticas. O fim de uma era. Quem vai dar o golpe final? Você está assistindo Ucrânia hoje. Com você, Zorislava Kolesnikova. Não mude de canal, porque ainda vai esquentar mais. A China está se afastando de Moscou, os Estados Unidos estão levando a melhor. Trump quer forçar Pequim a pressionar a Rússia. E, ao que tudo indica, a China já está pronta para dar uma guinada histórica que não favorece o Kremlin. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja usar o próximo encontro com Xi Jinping para envolver a China em pressão política sobre o Kremlin e forçar a Rússia a aceitar o plano de cessar-fogo ao longo da linha de separação. Foi o que declarou o embaixador plenipotenciário da Ucrânia, esse interino, do ministro das Relações Exteriores, Volodymyr Chandogyi. Agora é difícil prever o futuro, mas me parece que nas negociações entre os líderes dos Estados Unidos e da China, Trump vai ser o protagonista. Não acho que Xi Jinping vá, por iniciativa própria, apresentar quaisquer exigências ou propostas. Segundo ele, Trump está preparando o acordo político do século, no qual a China receberá benefícios econômicos e a Rússia ficará isolada politicamente. Ele vai tentar envolver Pequim em um processo político, e não militar, para forçar a Rússia a aceitar um plano de cessar-fogo. Em troca, a China pode exigir concessões na política tarifária. Senestami. A China está jogando seu próprio jogo, e o Kremlin não é mais seu principal parceiro. Pequim está pronta para usar a situação para fortalecer sua posição no mundo, aliviar parte da pressão comercial de Washington e, ao mesmo tempo, distanciar-se da Rússia, que está se tornando tóxica até mesmo para seus aliados. Ao mesmo tempo, a questão-chave para a China continua sendo Taiwan. Para a China, todos os outros temas. Metais de terras raras. A posição em relação à guerra na Ucrânia é secundária. A principal prioridade é a situação em Taiwan e seu futuro político. Assim, Pequim começa a romper a pseudo-aliança com Moscou, escolhendo um caminho de diálogo com os Estados Unidos. A China não quer mais afundar junto com o Kremlin. Ela aposta na política global, no dinheiro e em seus próprios interesses. A China está se voltando para o Ocidente, enquanto Putin fica sozinho com a guerra, as sanções e o império em ruínas. Nem mesmo Pequim joga mais segundo as regras do Kremlin. Trump está reunindo a Ásia Central e Washington prepara uma nova manobra geopolítica. No dia 6 de novembro, acontecerá uma cúpula nos Estados Unidos. O formato C5+1, para o qual o presidente Donald Trump convidou os líderes do Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. Isso pode se tornar um momento decisivo. Os Estados Unidos estão aumentando sua influência na região, enquanto a Rússia perde rapidamente seus antigos aliados. A informação sobre o convite já foi confirmada pela administração do presidente do Uzbequistão. E Kassym-Jomart Tokayev, do Cazaquistão, agradeceu a Trump, chamando a iniciativa de oportuna. Eu compartilho os objetivos do líder americano, incluindo a defesa da paz, da segurança e dos valores tradicionais. Às vésperas da cúpula. Chegaram a Tashkent o enviado especial dos Estados Unidos para assuntos do Sul e da Ásia Central, Sérgio Gore, e o vice-secretário de Estado, Christopher Landau. Eles se encontraram com autoridades do governo do Uzbequistão e empresários americanos que já atuam na região e visitaram Samarcanda junto com o ministro das Relações Exteriores do Uzbequistão, Vakio Saidov. Segundo a Embaixada dos Estados Unidos, as negociações se concentram na cooperação comercial e de investimentos, energia, desenvolvimento da economia verde e extração de minerais críticos. Washington quer criar um novo sistema de interação com a Ásia Central. Sem a participação de Moscou no Congresso dos Estados Unidos, eles declararam isso abertamente.
Os Estados Unidos continuarão a interagir com os colegas da Ásia Central para expandir os laços comerciais e fortalecer as relações. Esperamos o desenvolvimento da cooperação e a celebração de uma década de parceria. Trump está pressionando a Ásia para que ela finalmente se afaste do Kremlin. Após perder influência na Armênia, Geórgia e Cazaquistão, a Rússia corre o risco de perder também a Ásia Central. Washington, por outro lado, está ativamente construindo um cordão sanitário ao redor da Rússia, fortalecendo os laços econômicos e de segurança com países que antes eram vassalos de Moscou. A primeira cúpula S5+1 aconteceu ainda em 2023, com a participação do então presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Mas agora, a iniciativa de Trump pode ser um golpe nos resquícios da influência russa na região. Os Estados Unidos estão voltando para a Ásia Central, enquanto o Kremlin impede até mesmo aqueles que considerava seus. Países que até ontem apoiavam Moscou em silêncio, hoje conversam diretamente com Washington. Cazaquistão e China estão tramando intrigas como especialistas. Pelas costas do Kremlin, enquanto a Rússia está atolada na guerra contra a Ucrânia e se agarra desesperadamente aos restos de sua influência, seus antigos parceiros já estão reescrevendo as regras do jogo sem Moscou. Pequim e Astana fecharam mais de 70 acordos no valor de mais de 15 bilhões de dólares. E nenhum deles sequer passa pela Rússia. Diante dos olhos do Kremlin, está se formando uma nova aliança que muda o equilíbrio de forças na Ásia Central. A expansão da cooperação. Entre Pequim e Astana destaca o papel crescente da China na Ásia Central e a diminuição da dependência do Cazaquistão das rotas russas e da influência energética de Moscou. O Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia confirmou que China e Cazaquistão assinaram contratos de grande escala nos setores de energia, transporte, metalurgia, agronegócio e alta tecnologia. O principal golpe para o Kremlin: uma nova rota de transporte transcaspiana, que conecta a China à Europa, contornando a Rússia. A rota passa pelo Cazaquistão, Cáspio, Azerbaijão, Geórgia e Turquia. Já em alguns anos, o volume de transporte aumentará várias vezes, de 2 a 3 milhões para 10 milhões de toneladas. Esta é uma alternativa direta às rotas logísticas russas, e Pequim está enviando um sinal claro. A Ásia Central agora pertence a ele. No setor de energia, a China está conectando seus gigantes. China Power, China Energy e China Wandian Corporation estão envolvidas no desenvolvimento de novas tecnologias e energia verde, enquanto a CNPC está modernizando a refinaria de petróleo de Xinjiang. Na indústria, Pequim está expandindo a produção da Great Wall, Chery, Chani e ônibus elétricos Beating Almaty, além de lançar o projeto metalúrgico da Finja-Inwa Investment. Isso não é apenas investimento, é um golpe bem no coração das ambições imperiais de Moscou. Astana demonstra abertamente que escolhe Pequim em vez do Kremlin, e a China age de forma silenciosa, mas implacável. Está tirando da Rússia toda a influência, aliados e rotas de trânsito. O que os países da Ásia Central estão tramando pelas costas do Kremlin? Enquanto Putin tenta manter, pelo menos, a sombra de sua influência, seus antigos irmãos de império estão, silenciosa mas confiantemente, mudando para o outro lado da história. Cazaquistão, Uzbequistão, Tadiquistão, Quirguistão. Aqueles que Moscou até ontem considerava vassalos fiéis, hoje estão fechando acordos com a China, a UE e até mesmo os Estados Unidos, formando uma nova ordem política sem o Kremlin. Por que a Ásia Central traiu Moscou? Quem está por trás da nova aliança da China e da região? Assista todos os detalhes em instantes. A visita da última esperança. Foi assim que a mídia mundial batizou a viagem de Putin ao Tadiquistão. Afinal, antigos aliados, ou melhor, antigos vassalos, estão simplesmente virando as costas para a Rússia. A Rússia, em geral, nem possui meios para exercer muita pressão sobre seus parceiros da Ásia Central, que supostamente são aliados na OTSC, União Aduaneira, SCO e outros,
mas não se vê muita disposição para cooperar lá. Em particular, analistas da Bloomberg relatam que antigos aliados do Kremlin na Ásia Central e no Cáucaso estão fortalecendo laços com a China, União Europeia, Turquia e países do Golfo Pérsico, buscando se proteger de uma agressão futura de Moscou. E tudo isso por causa do ataque à Ucrânia. Assim, Putin declarou de fato que está disposto a usar a força para recuperar qualquer território que um dia esteve sob influência da URSS. Mas essas conclusões da mídia ocidental estão longe de serem fundadas. O exemplo de liderança no comportamento em relação a Moscou entre os antigos aliados. Hoje, claro, é dado pelo Azerbaijão. A recusa de ir ao desfile de Putin, a busca por outros garantidores de segurança e, principalmente, a procura de outros mercados no comércio internacional. Tudo isso diz respeito à posição atual de Baku. Mesmo assim, nem as confissões de Putin na véspera ajudaram. Dizendo que era a defesa antiaérea dele, no final do ano passado, ela derrubou um avião azerbaijano sobre a Chechênia. Parece que nem mesmo essas declarações já conseguem salvar a relação, buscando compreender melhor a break time igual ao 0.5s. Um país com um regime político semelhante, que não seguiu um caminho diferente, como a Ucrânia ou a Geórgia sob Saakashvili, como ele age de forma diferente do que era costume agir. Ou seja, ela critica publicamente a Rússia e não apenas critica, mas apoia sua crítica com ações correspondentes, semelhantes às que a Rússia toma em relação aos cidadãos desse e de outros países. O desejo de viver de forma independente está sendo declarado cada vez mais abertamente. Os países da Ásia Central. Por exemplo, alguns dias atrás, falando na ONU, o líder do Quirguistão declarou que o país agora irá construir relações internacionais sem se orientar por Moscou. Posso afirmar com certeza que hoje começou o processo de formação de uma nova Ásia Central. Graças à sua coesão, estabilidade e identidade regional crescente, ela ocupa um lugar cada vez mais sólido no sistema de relações internacionais. Como um sujeito independente. Estão colocando lenha na fogueira das relações russo-asiáticas e os Estados Unidos. Assim, Donald Trump declarou estar pronto para afastar mais um território da influência da Rússia. Uzbequistão. O chefe da Casa Branca anunciou acordos alcançados entre representantes das grandes empresas dos Estados Unidos e o governo do Uzbequistão. As empresas vão investir $1 bilhão em prospecção geológica e desenvolvimento de jazidas de minerais críticos no Uzbequistão. Trump também anunciou um grande acordo entre a companhia aérea uzbeca Irva e a corporação americana Boeing. O acordo, que prevê o fornecimento de 22 aviões, está avaliado em $8 bilhões. Existem muitas áreas nas quais o Uzbequistão e os Estados Unidos podem expandir a cooperação mutuamente benéfica. Garanto pessoalmente o sucesso das atividades das empresas americanas no Uzbequistão. Vamos criar todas as condições para que as empresas americanas se sintam seguras e possam aproveitar ao máximo as oportunidades do nosso mercado. Uma notícia sensacional foi publicada na véspera pelos jornalistas da Reuters. A Turquia será capaz de suprir suas necessidades de gás, por isso está reduzindo as importações da Rússia e do Irã. Assim, a Rússia está perdendo seu maior cliente, um dos últimos da Europa. Ao mesmo tempo, Ankara pretende garantir seu próprio abastecimento aumentando a produção e ampliando as importações dos Estados Unidos. Acho que eles podem prolongar esse processo. Eles podem recusar parcialmente, podem substituir. Claro, a Turquia vai, como sempre, no estilo de sua diplomacia oriental, comprar esse rabo em partes, ou seja, comer o elefante aos pedaços. Pedaços também é como a China come o elefante. Sim, a China parou de fornecer equipamentos de alta precisão para a Rússia, algo que os próprios fabricantes russos já admitem abertamente. Em particular, o proprietário da empresa TAT Pronstan e o Dar Nurio. Já o chefe do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, Oleksiy Kovalenko, contou que atualmente estão em andamento negociações ativas entre Pequim e Washington sobre um estreitamento estratégico, o que pode, no final das contas, ter consequências catastróficas para a Rússia.
A China não tem pressa em fornecer aqueles mesmos produtos de uso duplo para a Rússia, que a Rússia gostaria muito de receber. Está precisando muito. São semicondutores, componentes, equipamentos de engenharia mecânica, grandes máquinas usadas para automação, máquinas utilizadas na produção de munições, componentes para pólvora e substâncias explosivas e outros produtos, incluindo até a paz para coletes à prova de balas para os militares. Ou seja, na verdade, há dificuldades em todos os lugares. Além disso, a China, já baseada em seus próprios interesses, está colocando obstáculos para Putin no caminho das alianças de gás da Rússia com a própria Ásia Central. Desde o início deste ano, as tentativas da Gazprom de construir redes internas de gás nesses países têm fracassado de forma surpreendente. Os analistas explicam que isso não acontece por acaso, e que Pequim está envolvido nisso. A China demonstrou seu desinteresse, deixando isso bem claro. E, de repente, todos esses trabalhos começaram a desacelerar bruscamente, surgindo justificativas tanto econômicas quanto técnico-logísticas para isso. Então, a vontade política foi um pouco ajustada nos países da Ásia Central, que disseram que podem fornecer petróleo e gás à China diretamente, sem a intermediação ou ajuda da Rússia e sem depender dos volumes russos. Eles não precisam disso para garantir sua participação no mercado de gás chinês. Ao mesmo tempo, para um observador comum, pode parecer que não está acontecendo nenhum rompimento nas relações. Os líderes dos países da Ásia Central se reúnem periodicamente com Putin. E se ouvirmos a propaganda russa, parece até que a cooperação só está crescendo. Na opinião dos analistas, a principal razão para esse comportamento continua sendo a questão dos migrantes. É um fator muito sério que obriga a Ásia Central a levar a Rússia em consideração e a ser mais flexível, mesmo na situação atual. Isso porque milhões de pessoas trabalham em território russo. São trabalhadores migrantes. Isso resolve de forma significativa a tensão social na região. Porque, quando uma geração de milhões retornar, por exemplo, no Uzbequistão são 2 milhões, no Quirguistão 1 milhão. E assim por diante. Se eles voltarem para seus países e não conseguirem garantir empregos e salários dignos, isso significa que pode surgir insatisfação social no país. No entanto, assim que os novos laços com o Ocidente se fortalecerem e ganharem impulso, os migrantes começarão a retornar para sua terra natal. Afinal, essa é a natureza dos acordos com os parceiros ocidentais. Não são propinas e comissões, mas sim um enriquecimento legítimo em nível estatal, e não apenas de alguns funcionários. E a escolha entre viver na Rússia sob sanções ou em seu próprio país com perspectivas já não será mais um dilema. Trump ataca o Kremlin, cancela um encontro em Budapeste, autoriza ataques com mísseis de longo alcance contra a Rússia, novas sanções contra gigantes do petróleo. Washington parte para o ataque. Trump finalmente abriu os olhos e decidiu esmagar Putin. Mas o que está por trás dessa guinada da Casa Branca? Será que este é o começo de um grande jogo contra o Kremlin? E será que Putin está preparado para a humilhação que inevitavelmente se aproxima? Veja todos os detalhes a seguir. O cancelamento da reunião em Budapeste, a autorização para ataques com mísseis britânicos e franceses de longo alcance no território russo e as sanções contra as duas maiores empresas petrolíferas do país bomba de gasolina. Donald Trump finalmente abriu os olhos e decidiu esmagar Putin. O que realmente está acontecendo na Casa Branca? Eu sempre senti que Putin queria tudo, não só uma parte. Acho que agora ele está pronto para negociar. Nós não queremos que ele consiga tudo. Assim que o gabinete de Zelensky recebeu o sinal verde, o Comitê de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos também se ativou. Lá, eles apoiaram 3 iniciativas legislativas voltadas contra a Rússia, que iniciou a guerra na Ucrânia.
Entre outras coisas, isso inclui o reconhecimento da Federação Russa como um estado patrocinador do terrorismo e o uso de ativos congelados. No entanto, até mesmo no Senado reconhecem que, por enquanto, é impossível votar esses projetos de lei devido à paralisação do governo. Apesar disso, literalmente em um dia, do outro lado do oceano, parece que viraram as costas para Putin. Mas, como afirmam os analistas, ainda é cedo para conceder a medalha de herói a Trump. Donald, como antes, não quer que a Ucrânia vença, mas simplesmente quer que tudo termine o mais rápido possível na situação atual, para atribuir a insígnia de grande pacificador a Laco e transferir todos os problemas futuros para as mãos dos europeus. Trump continua a agir dentro de sua lógica. Então, a Ucrânia quer a paz. Ela disse isso. Paramos na linha de demarcação, tudo certo. Ou seja, a Ucrânia está pronta para seguir o caminho mais simples e rápido para a paz. A Rússia não quer. Então, pela lógica do Trump, é preciso pressionar a Rússia. O que, na verdade, aconteceu na forma dessas mesmas sanções? Ao mesmo tempo, novamente seguindo a lógica do Trump, se amanhã os russos disserem, ok, estamos prontos para negociar um cessar-fogo, eles irão para essas negociações e estarão prontos para suspender as sanções ou fazer algum outro tipo de concessão. Ele espera que, por meio das sanções, consiga fazer o Putin ouvir a razão, ou seja, digamos, estamos perdendo. Vamos então procurar maneiras de sair dessa situação. Trump, que pensa como um empresário, segundo os analistas, não levou em conta o principal, a lógica de Putin. O ditador não se importa com o empobrecimento de milhões de russos nem com a estagnação da economia. Ele tem suas próprias prioridades e não pretende mudá-las nem sob pressão, nem em troca de recompensas. Ele vive para a guerra, entende? O futuro da economia russa, os preços do petróleo, nada disso realmente o preocupa. Para a frente de batalha, o dinheiro vai aparecer. Para o exército, o dinheiro vai aparecer. Para o recrutamento de soldados, o dinheiro vai aparecer. E esses soldados também vão aparecer, porque já estão sendo encontrados há 3 a 4 anos, e ainda vão aparecer mais. Ele só pensa nisso, e provavelmente acha que está tudo indo maravilhosamente bem. E o que vai acontecer depois, quando alguma coisa desmoronar, as pessoas vão viver mal, não vai ter gasolina, nem mais alguma coisa. Para os tanques, vão encontrar gasolina, mas todo o resto vai ter que andar a pé. Essa é toda a lógica dele. Ele não sente pena de ninguém, nem dos ucranianos ou russos. Por que vale a pena assistir? Até agora, só o maluco Dmitry Medvedev reagiu à virada simbólica do outro lado do oceano, e os analistas garantem que nem vale a pena prestar atenção nele. Por outro lado, das autoridades oficiais, não saiu uma palavra sequer. E o mais incrível, em Moscou vão fingir que está tudo conforme o planejado. Claro, por enquanto eles não têm nenhuma resposta. Medvedev faz o papel de investigador de bairro e é grosseiro com Trump. Mas, como já vimos neste ano, Putin e Trump não são grosseiros um com o outro. São estratificados, é assim mesmo. Ou... Será que Vladimir Putin conseguirá reverter tudo isso? E será que Trump vai se deixar levar por promessas vazias e manobras para ganhar tempo? Para os analistas, é óbvio que, ao contrário do contato em Anchorage, o presidente dos Estados Unidos percebeu rapidamente que o acordo dos sonhos não se concretizaria. Mas parece que o pêndulo já começou a balançar. Índia e China, segundo a mídia, serão obrigadas a abrir mão do ouro negro russo. Amigos, o mundo está mudando rapidamente, o Kremlin está perdendo aliados e o mundo russo está desmoronando bem diante dos nossos olhos. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e escrever nos comentários o que você acha dessa reviravolta geopolítica. Nos vemos no próximo episódio.